Olá, amados irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo Reto. Papo de homens, mas que toda mulher, que toda família deve assistir, não só pode, como deve assistir. Os temas que nós estamos debatendo aqui hoje abrangem não só a identidade do homem. Nós recebemos diversos relatos de esposas, de mulheres, enviando e-mail, comentando, desejando até que o marido assista. Então, aproveita que está começando, pega o linkzinho e convida todo mundo que você conhece, bota nos seus grupos. Eu tenho certeza que você vai ser um agente de Deus para abençoar a família dessas pessoas. Hoje o nosso tema é um tema recorrente também, que os homens também pediram, que fala sobre o homem reservado. Por que o homem é tão fechado, né? Por que a gente é assim? Naturalmente, em grande maioria, o homem é pouco comunicativo. O homem tem certa resistência a falar, abrir seu coração num pastoreio, por exemplo, num discipulado. O homem tem resistência em pedir socorro. Quem nunca viu que o homem não pede ajuda no trânsito, senão para o Waze, mesmo assim ainda erra, não é não? Eu quero lembrar também que esse programa é transmitido toda terça-feira na Bem Mais TV e no nosso canal da nossa Igreja Batista Atitude. Hoje eu estou convidando aqui o pastor Felipe Freitas, pastor de reis da nossa igreja, bem experimentado como ovelha e como pastor. Ou seja, tem muita coisa para poder compartilhar com a gente sobre as limitações do homem, como romper essas barreiras, como a ovelha e como pastor, como parte e como a pessoa que estende a mão para ajudar. Irmão, vocês precisam de ajuda? Amanhã você vai estar ajudando alguém. Também estou aqui com o irmão Gilbert, que ele é gerente de missões da nossa igreja, ou seja, uma questão muito mais ampla. E tem desafios grandiosos também que ele pode compartilhar com a gente, não só como parte que recebeu ajuda, mas também que hoje dá muita ajuda, porque missões é ajudar muita gente, não é não? Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos começar com você. Obrigado. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Fui em cima da hora, mas é uma honra estar com esse quilate aqui, né? Estou pequeno aqui, perto de tanta gente experimentada aqui. O que você pode começar a falar sobre esses desafios? Você já recebeu homens que falam sobre esse tema? Sim. Eu percebo que, principalmente o homem que se converte, né, que toma ali tem um momento de conversão, ele passa pelo processo de conversão e depois o de santificação. E quando ele começa a conhecer as pessoas que estão na igreja, ele começa a perceber que a vida dele é muito indigna. Ele começa a se sentir indigno por conta da quantidade de pecados, de manias, né, que já traz de toda uma cultura. Então a gente percebe que quando ele vê o crente ali, o homem cristão, ele começa a se achar indigno de participar daquilo. Então, no primeiro momento, ele começa a se fechar para isso. Ele se fecha para isso e só quando ele vai entendendo realmente o que é o evangelho, que é arrependimento todos os dias, que é realmente você abrir mão das coisas do mundo para viver as coisas de Cristo, e que você começa a entender a Bíblia também, a palavra de Deus, né, que vai te norteando, eu acho que aí começa o processo de abrir o coração e rasgar o coração, né, para poder ter a cura, ter a libertação e ter a restauração da sua vida. Quando a gente conhece Jesus, a gente se sente miserável demais. Sim, né? Quando a gente se conhece, a gente vê quem somos nós, né? Isso aí. É forte, irmão. Pastor, rico em conteúdo, por isso que eu não comecei com ele intencionalmente, tá bom? Porque eu sei que ele vai aqui abrir nossa mente para ampliar bastante o nosso bate-papo sobre esse assunto. Pastor, por que a gente é assim? Eu acredito, Rafa, todos vocês que estão nos assistindo, é porque, complementando o que o Gilbert falou, é muito interessante, ele falou sobre santificação, isso é uma verdade, mas eu também acredito na crença, comportamento e valores, que é aquilo que nossos teólogos antigos chamam de cosmovisão, né? E hoje isso está sendo muito falado pelos coaches, mas de fato isso vem lá de trás, quando antes de você enviar um missionário para um lugar X ou Y, ele estudava como você pregava, qual a antropologia do lugar. Mas é interessante que, por exemplo, quando você tem um homem hoje que ele é muito fechado, isso vem lá de trás, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a figura do homem ela foi totalmente deturpada. Então, se você vê a figura do homem hoje, você vai ver um desenho hoje, por exemplo, a gente vê um Simpsons hoje. Qual é a figura do homem? Ele não sabe nada, né? Barrigona lá, a mulher é a pessoa mais certa. Então, a figura do homem está sendo deturpada, essa questão do herói. Mas por que eu estou falando isso? Estou pegando lá de trás, por quê? Aí você pegar hoje um jovem aí de 28 anos, 25 anos, né? Ele vai começar a sua família agora, acabou de casar. Por exemplo, a figura que ele tem do pai é aquele pai fechado, que não fala para ninguém, não expõe a sua vida.
O homem não pode chorar, não pode fazer isso, aquilo. Ou seja, ele replica o modelo que vem lá de trás. Lá de trás, né? Quer ver uma outra coisa que tem acontecido muito na nossa sociedade hoje? O homem, ele não consegue assumir seus erros. Ele se justifica de tudo. Então, se ele... Hoje, por exemplo, se um homem ele comete um erro, né? Falou um palavrão em casa, ou ele tratou a mulher de uma maneira errada. É muito difícil você ver um homem falar assim, poxa, me perdoa, eu errei, não fiz certo, né? Então, aí ele começa a se justificar em uma coisa em cima da outra. E aí isso começa a replicar de pais para filhos. E qual é o papel nosso, como você falou assim, a figura do discípulo e do pastor? A figura nossa como pastor e como igreja é auxiliar os pais, né? Auxiliar esse programa aqui está sendo um abençoador, Rafa, por exemplo. O Papo Reto aqui está ensinando, está discipulando homens acerca do que eles têm que fazer na prática. Assumir seus erros, falar a verdade, ser sincero. O homem também chora, né? E muito. E o filho, quando vê, por exemplo, um pai que se arrepende, fala uma coisa X ou Y, ele fala, poxa, eu estou aprendendo um valor com meu pai. Verdade. Estou aprendendo transparência, eu estou aprendendo caráter. Porque se tem uma coisa hoje, Rafa, que tem denegrido os homens em nossa sociedade, é falta de caráter. É interessante, pastor, você lembrar isso tudo, a questão histórica, o momento atual que a gente vive. O mundo mudou a longos passos, mas algumas coisas parece que não, né? Por exemplo, hoje tudo que o homem quer que os filhos sejam, ele não é. Por exemplo, o homem não pede desculpa, não pede perdão, não chega e fala, cometi um erro, senta numa mesa de jantar e fala assim, eu errei, eu queria deixar isso claro, eu queria liberar isso aqui e queria encerrar. Não. Eu já recebi, já atendi muitos homens que falam muito assim, começa, crítica. E como eu atendo principalmente homens, por ser líder de homens, eu posso ser mais direto, mais reto, né? Aí quando ele termina, eu falo assim, e aí, acabou a justificativa? E aí, vamos virar homem? Onde é que estão as suas falhas? O que você pode fazer para melhorar? Porque a responsabilidade é sua. Puxar a responsabilidade para si é papel de homem. Sim. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Os homens têm se ofendido com muita facilidade. Os homens têm, desde a época adâmica, né, a mulher que tu me destes, ou seja, naturalmente entender que isso é um pecado, dar responsabilidade para outro, né? Hoje fala a economia, é o Covid, é a igreja, é a sociedade, a esquerda, a direita, tudo tem uma justificativa. Mas aquele que não está justificando, está atuando. Está procurando ser melhor, está procurando ser melhor homem, melhor pai, melhor filho, porque os filhos também estão, né, exigindo perfeição que não existe dos pais. Os pais, eu costumo entender, e já escrevi um artigo quando eu ainda era seminarista, eu falava assim, os pais não erram, eles tentam acertar. Eles foram aprendidos assim. Se a gente tiver uma visão dessa, a cosmovisão, começar a se atualizar para uma cosmovisão cristocêntrica, o filho passa a ser um perdoador. O filho olha para o pai, e é bom sempre falar nisso, porque o maior trauma emocional que os filhos têm são dos pais. Olha para o pai e entende assim, olha, eu tenho que liberar isso, porque ele aprendeu errado isso. Né? Tem algum caso assim que te marcou como parte que você foi abrir, ou seja, que foi um rompante, que você fala assim, eu preciso me abrir com alguém, eu preciso falar com alguém, eu preciso conversar com alguém. No caso da igreja, como recém-convertido, teve um ponto em que você falou assim, olha, eu falo, eu morro. Teve algum ponto desse que você rompeu? Rafael, eu tinha muita dificuldade e muita aversão ao evangelho, porque eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, eu tive alguns problemas nas igrejas, né, em que a minha mãe passou, em que nós passamos, e aquilo me travou. Eu não conseguia rasgar o meu coração para ninguém, porque quando eu via um líder espiritual, eu tinha aversão e aquilo mexia muito comigo. Quando eu cheguei na Igreja Batista Atitude, pela graça de Deus, isso foi quebrado na minha vida. E assim, o evangelho realmente muda a nossa história. Porque eu lembro quando eu li Tiago 5,16, dizendo que a gente precisava confessar os nossos pecados para que nós fôssemos para que a gente pudesse ser curado. Eu comecei o meu discipulado com o pastor Freitas e ali eu entendi que eu precisava rasgar o meu coração. E ali, quando eu comecei a colocar diante de Deus e diante do meu discipulador todas as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, eu percebi que muitas áreas da minha vida foram curadas. Eu fui liberto de muitas coisas e ali eu comecei uma caminhada de santificação. Né? E eu vejo que isso fez muita diferença, porque eu cheguei, né, com o coração fechado, entendi a palavra de Deus, coloquei em prática aquilo que eu aprendi aqui
E foi muito bom, porque tem transformado a minha vida. Isso tem fluído agora naturalmente. Você sente paz em Tem fluído em compartilhar, naturalmente. né? E foi bom também porque a nossa igreja, né? Eu louvo a Deus pela visão da nossa igreja, pelos cursos da família que nós temos aqui, porque além do meu discipulado, além da busca, né, pela palavra de Deus, nós temos os cursos que nos ajudam também a forjar o nosso caráter, a mostrar que nós precisamos ser melhores pais, melhores maridos, melhores pastores. E isso tem ajudado muito e agregado muito na minha vida. Irmão, você já parou para pensar que talvez o certo que você está fazendo com seu filho seja errado? O certo que você está agindo como marido da sua esposa possa estar errado? Diante dos olhos de Deus? Porque é dali que saem todos os princípios. Daqui saem os princípios que você atua como pai, como marido. Por isso que os cursos da Universidade da Família são fantásticos. Ele me fez reconstruir. Eu tive que me desconstruir para me reconstruir. E eu louvo a Deus por esses cursos. Pastor, ele comentou aqui, o Gilbert, sobre traumas em relação à liderança anteriores e tudo mais. E eu escuto muito sobre isso. Será que isso veio por uma questão histórica do Brasil? Porque a gente foi um país colonizado por católicos e tem aquela questão da infabilidade papal. As pessoas olham os pastores como os perfeitos enquanto aqui na Terra, o que é uma grande de uma enganação. Somos falhos, limitados, todos nós, membros, pastores, líderes, todos temos nossas falhas, nossos desafios. Será que isso ficou impregnado ao ponto de todo mundo observar a liderança e focar nos defeitos dela? Isso atrapalha? Olha, no sentido do contexto histórico, desde quando houve a colonização no Brasil, até pela história do cristianismo, né? Se você olhar do ponto da história, o problema dos grandes líderes e mestres religiosos que começaram a fundar o protestantismo aqui no Brasil foi o problema da contextualização. Por isso que o próprio pentecostalismo teve uma reverberação muito mais forte, porque tem muito mais, né, pela forma de aplicação, a liturgia de culto teve uma ênfase muito maior no Brasil. Então, o problema, assim, tem pessoas, né, igual aquela velha história de alguns missionários antigos, não sei se você lembra, foram pregar o evangelho lá na tribo indígena, e aí não respeitaram os ritos e a cultura local. E aí começaram a pregar o evangelho, tinha que fazer a igreja daquele modo, daquele formato, daquele jeito, e não respeitou o jeito de se fazer. Trazendo para o nosso lado hoje, o problema é que há muitos líderes com falta de ética e falta de respeito à cultura, a forma de contextualizar o evangelho. E aí na hora de você aplicar a mensagem, né, você pode gerar traumas imensos na vida de um cristão. Por exemplo, essa semana eu fiz um vídeo e falei assim, olha, cuidado com a forma que você aconselha, a forma que você prega, porque você pode ferir pessoas. Quer ver um grande exemplo? Olha que interessante. Você sabia que os maiores ícones no mundo já passaram por uma igreja? Whitney Houston, Britney Spears, Michael Jackson. Se você olhar, os maiores ícones do mundo já passaram por uma igreja, mas por falta de como acolher, como contextualizar, como aplicar a mensagem, como trazer essas pessoas para si, essas pessoas foram à igreja e foram embora e ficaram traumatizadas com a igreja. Então, hoje, a gente vive essa questão do discipulado, vida na vida, conhecer uma pessoa, cuidar bem dessa pessoa, trazer essa pessoa para si, aplicando o evangelho, trazendo uma teologia bíblica saudável, verdadeira, né, pura. Aí sim vai ter uma transformação, porque senão a gente não fazer as coisas da forma que Jesus de fato nos ensina, nós vamos traumatizar muitas vidas que vão estar perto da gente. Pastor, profundo, hein, gente? A verdade é que as pessoas estão mais preocupadas com o rito, com o monumento, do que com o movimento que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Eu costumo dizer que a teologia gera adoração. Uau. O camarada que busca na teologia a adoração a Deus, quando ele entra, qualquer um que seja, a teologia, qual é o cerne dela? É o amor, é Jesus, é aprender sobre o amor maior. E quando a pessoa entra e não se sente amada, se sente rejeitada, ela vai embora. Uhum. A alma da pessoa que está buscando a uma igreja, ela está clamando por paz. E vê como um farol. Ela entra no farol, entra num ambiente em que sofre rejeição de imediato, né? Eu dava aula antes da pandemia para os novos membros e o que eu mais falava era isso. Eu falava, olha só, nós, como igreja, é a saída para a sociedade, todos olham para nós.
inclusive para as falhas. Então, quando a gente vem para cá, a gente não pratica o amor, a gente não recebe bem o amor, a pessoa vai embora. Aí eu dei exemplos práticos. Você vem no culto e vê uma pessoa com uma roupa bem chamativa, sabe aquelas roupas bem, mulheres, por exemplo, assim, bem Muitas. decotada e tal. Irmão, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do justiça, do juízo. Você pode acompanhar, você vai ver que os próximos cultos, ela vai se ajustando, vai se ajustando. Agora, se você chega e fala, sou homem, não volta, entendeu? É assim que é o evangelho do amor. A gente tem que pregar o amor. E eu entendo, pastor, eu entendo que com esse conceito agora de lacrar, de modinha, está entrando um pouquinho na igreja. Então, aquelas palavras frase feita, você tem que deixar tudo frase feita, frase pronta, para poder ter view, para ter like, mas evangelho que é bom nada, está começando a aparecer, ora um vídeo, ora outro. E aí, quando você aprende sobre Jesus, que é simples, o evangelho é simples, entendeu? Que cura, que salva, que liberta, a história é outra. Você sente mais paz em falar sobre isso, você tem mais clareza e mais transparência de abrir o coração. Pastor, eu vou jogar a bola para você de novo, porque todo pastor é pastoreado. É mesmo. Você também abre, você tem que, não dá, né? É muita concentração, né? Eu me lembro, por exemplo, minha esposa, eu tratei de um bom tempo de lutadores. A primeira coisa que ela falava assim, e quem cuida de você? Uau. Porque se você sobrecarrega, você não é humanamente assim, impossível, né? Como é que é, pastor? Tranquilo, transparente? Como é que foram os primeiros passos? Foi. Eu não vou dar dica, não. Fala pra gente. Depois, se você permitir, eu queria fazer uma aplicação daquilo que você falou Por agora há pouco. favor. Eu lembro que, eu vou até falar olhando para vocês que estão nos Legal. assistindo aqui agora, o pastor tem que ser discipulado, ele tem que ser cuidado. Eu lembro no meu primeiro discipulado com o pastor Josué. Confesso que eu fui muito preparado, eu quis me preparar talvez teologicamente ou de maneira eclesiástica, talvez eu achei que ele ia me perguntar tantas coisas. Meu primeiro discipulado, quando eu cheguei com ele no carro, a primeira coisa que ele me pergunta assim, oi, tudo bem? Eu falei, oi, pastor, tudo bem? Ele, filho, como está a sua vida íntima com a sua esposa? Primeira coisa. Segunda pergunta, você está pagando bem as suas... Como é que está? Você está pagando as suas contas? Está tudo em dia? Terceira pergunta, como eu me relaciono com os meus pares? Com os meus parceiros ministeriais, com as pessoas que estão na minha lateralidade? E eu falei assim, aquela pergunta me chocou. Talvez eu achei que ele ia me perguntar tanta coisa, né? Sermão do Monte. Sei lá, o que ele ia me perguntar. Não, ele estava preocupado com o primeiro pilar do homem, que é o ser, né? Sim. Depois o saber, depois o fazer. Então, Profundidade demais. ele estava preocupado isso. com o meu ser. Então, eu tive que abrir. Eu falei, ó, tá isso, tá aquilo, preciso melhorar nisso, preciso melhorar aquilo. Ele começou a me dar tanta dica. E os nossos discipulados, a gente agora está discipulando, caminhando numa caminhada. A gente está caminhando de manhã, às sextas-feiras, a gente vai lá, caminha de manhã, ele me dá uma palavra e a gente vive essa vida na vida hoje. Claro que no começo, o homem, ele fica assim, né? Um pouco apreensivo de como vai falar, como ele vai fazer. Mas, de fato, hoje flui normalmente. E fazendo a aplicação que você me falou sobre o homem, eu acho que o homem com o livro aberto tem muito nos seus efeitos. Eu estou mexido com um texto que eu li, já tem quase 20 dias que eu li esse texto, isso não sai da minha cabeça, gerou até um projeto para a igreja agora. Eu li Neemias 8, Neemias 9 e acabou comigo. Foi um texto assim que, quando eu via Neemias, a gente sempre via Neemias pela questão da restauração dos muros e tal, mas de fato a maior reconstrução que Neemias fez para todo Israel foi restabelecer a palavra de Deus. Foi a maior construção que ele fez, foi muito maior que o muro. E aí quando chega em Neemias 8, 9, o texto diz o seguinte, o povo, o escriba Esdras, ali ele cita, tem um palanque, ele vai lá e prega diante de um palanque, está todo o povo, então começa no raiar do dia até o meio-dia. Eles começam a ler o texto, depois o texto diz que todos caem com o rosto em terra, e eles começam a adorar. No capítulo 9 de Neemias, acontece a mesma coisa, mas aí, Rafa, é o tema para o papo reto de hoje. O povo adora, cai com o rosto em terra e eles começam a fazer o quê? Começam a confessar os seus pecados. Mas por que confessar os seus pecados? Porque a palavra de Deus, o livro tem poder para libertar, curar e salvar, por intermédio de Cristo Jesus. Então, o homem com a Bíblia aberta tem muitos seus efeitos. No mês passado veio uma pessoa aqui na igreja e falou assim para mim, olha,
eu tô com um monte de coisas assim, um monte de problemas, né? No meio do saguão eu peguei a Bíblia, eu li o texto de Romanos, capítulo 5, e comecei a ler. Eu só li. Foi uma questão de menos de 1 minuto. A pessoa começou a chorar. E ela se reconciliou com o Senhor. Eu gosto de ir por esta linha. A Bíblia é o suficiente. Ela A Bíblia é o suficiente. livro de regra, prática e fé. Uau! Irmãos, depois eu Profundo. vou assistir até para guardar isso. Vou pegar o trechozinho Amém. para mim aqui. Foi muito abençoado. Mas você sabia que o inimigo sabe disso? Existe um modelo para desconstruir do homem se abrir, porque o homem, por ser o cabeça da família, por ser a base da sociedade, por ser aquele que vai formar o caráter de um futuro líder, de uma nação, de uma igreja, de um governo, os filhos, sabe-se lá onde os seus filhos vão chegar, você pode usá-los como as flechas, para onde você vai direcioná-los. O inimigo sabe disso, o diabo, o inimigo das nossas almas, sabe disso. E por que isso tem... Como é que isso tem sido adulterado? Eu até joguei um pouco aqui, meio em off, na gravação, falando sobre isso. Antigamente eu tinha 12, 13 anos, é uma idade média da formação da sexualidade do homem, que os hormônios começam a florar. E eu sentia saudade dos meus amiguinhos da escola. A minha mamãezinha lá pegava o telefone, aquele com corredinha, que eu sou das antigas, e ligava lá, falava com a mamãe, e botava o telefone um com o outro e falava com os amiguinhos. Hoje, se você faz isso, você fala assim, sai do armário. Você tem sentimento puramente sexual, você não pode ter amigo. Os homens ficou tão fechado que é muito raro você ter um homem. Eu lembro também do meu pai, que foi da política, faz 4 anos que ele está falecido, e muita gente conhecida, muito. A pastora Nádia foi no velório dele, parou a cidade e tal, e eu me lembro que um camarada falou para ele, e eu nunca mais esqueci, ele falou assim, olha só, enche sua mão com 5 amigos. Ele olhou, graças a Deus ele encheu. Você enche 5 amigos para você abrir seu coração. Ah, conheço todo mundo, sou hiper famoso, tem 20 mil seguidores no Facebook, no Instagram, legal. 5. Você não enche uma mão. Então, a nossa igreja também tem uma grande ajuda para a sociedade, porque você precisa de alguém. Então, se você explode, o camarada infarta, o camarada pega uma faca e comete uma tragédia, um acidente de trânsito, porque pressão. Você tem que ter alguém para compartilhar, para ter um ponto de equilíbrio. Né? E eu acredito que a contribuição que o discipulado, que o acompanhamento faz, além do que você pode imaginar, que você vai falar assim, poxa, hoje o Papo Reto está bem doutrinado, está bem igreja, né? Sim, também, não vamos deixar nunca de perder nossa identidade. Mas é necessário, meu irmão, que antes que uma tragédia ocorra. E quais sinais que a gente pode sentir de alguém, ou nosso, porque a gente fala assim, eu preciso correr atrás de alguém, eu preciso conversar com um discipulador, com um amigo. O que você sugere? O que eu vejo, Rafael, essa questão de discipulado realmente é uma ferramenta vinda de Deus. Por quê? Porque o homem, principalmente quando ele chega na igreja, ele vem com aqueles ensinos, muitas vezes vindo de casa, né, do próprio pai, que ele aprendeu desse jeito, dizendo que o homem tem que ser macho. E muitas vezes, Rafael, sabe uma coisa que eu hoje trabalho até em alguns discipulados? A questão dos homens, né? Os pais levavam com 15, 16 anos para casa de massagem, né, de prostituição. E eles vivem nessa luta hoje. Aí mostra pornografia. E você sabe que esse vício é um vício para você... É um dos mais vorazes. Nossa, acaba com o homem, destrói casamento, destrói o caráter do homem. O homem se sente fraco, indigno de viver com Deus por conta desses pecados. E assim, o discipulado, ele é uma ferramenta que você, até pegando o gancho no que o nosso pastor falou da questão das escrituras, quando você mergulha nas escrituras, que você começa a entender o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, você começa a abrir seu coração e você começa a ser curado de coisas que você carregou a vida toda. Então assim, a gente vê que não é um processo fácil, mas desde que você tenha entendimento das escrituras e que você comece a caminhar com aquela pessoa que Deus direcionou para que você tivesse, porque eu creio que o discipulado é isso, é direcionamento de Deus mesmo. Até para poder falar sobre a minha vida, né, eu não tinha pretensão nenhuma ministerial. Pelo contrário, como eu disse para você, que eu tinha aversão ao evangelho. Então, eu comecei a ser discipulado por uma pessoa que tinha paixão pela Bíblia, então essa paixão me atingiu. Eu tinha uma pessoa que me discipulava, que tinha paixão pelo evangelho, por pastorear pessoas. E essa paixão me atingiu. Então, muitas vezes, quando a gente fala de discipulado, não é eu andar parecido, andar com a calça igual a dele, andar com o cabelo igual dele. Mas ele é pegar aquilo que ele tem de melhor, o que Deus tem derramado sobre a vida dele,
e receber também, porque a gente sabe que a gente recebe de Deus isso. O amor, então, é uma arma infalível, né? É infalível. O amor... Você joga que você vai com certeza acertar, né? Com certeza. E os dois cenários que você pontuou foi do amor, né? Ou seja, olha só, o amor por almas, o amor ministerial. Amor pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Porque muita gente fazendo psicologia, eu acho perfeito, tem que fazer, tem coisas que a gente precisa realmente procurar o psicólogo, a gente tem que procurar um coach, às vezes é bom, isso são ferramentas. Mas eu acho que o principal é mergulhar nas Escrituras e fazer aquilo que o discipulado pede para que a gente faça, rasgar o nosso coração, colocar diante de Deus, colocar diante de alguém para que a gente possa ser curado e dar continuidade na nossa vida, melhorando e forjando o nosso caráter. A ninguém devais coisa alguma senão o amor. É verdade. Pastor, resistências a serem rompidas. Falou aqui um ponto sobre a questão da pornografia, né? Graças a Deus, eu sempre vou lembrar, né? Aqui nas Américas, na minha cidadezinha assim, as casinhas da Luz Vermelha eram escondidas. Aqui não, aqui na rua principal. Graças a Deus, mas já fechou. Quanto mais igrejas nós tivermos, quanto mais células em cada bloco, em cada condomínio que tiver, eu tenho certeza que elas vão fechando, né? Agora, quais resistências que são as assim, mais comuns que o homem costuma encontrar? Ele já falou a primeira, uma das principais. A pornografia é algo violento demais, mas que são mais assim, mais procuradas, digamos assim, para que possam ser, que o homem possa se identificar e falar assim, olha, eu estou falando, ele está falando eu, né? Porque muito acontece, né? Que Deus faz por esse meio, né? Bom, olha, eu acredito que lá em Ezequiel 14, né, quando Ezequiel ele começa a profetizar ali em Judá e tal, e o pessoal estava no exílio e tinha muitos religiosos, mestres da lei, ele vai lá e ele profetiza para o povo que estava com um problema da idolatria. O problema é que a idolatria, ela faz a gente ficar longe de Deus. O que é idolatria? É tudo aquilo que nós veneramos algo mais do que a Deus. Como a gente falou, nós estamos falando aqui, pornografia, masturbação, a cobiça, a valorização do eu, tudo isso é idolatria, tudo isso é uma adoração. Então, o ser humano, como Calvino dizia o seguinte, Calvino dizia assim, ó, o ser humano é uma fábrica de fazer ídolos, na verdade? Famoso texto de Calvino. Na verdade, porque o ser humano ele tem a necessidade de adorar algo. E não sabe Deus, não conhece Deus, está perdido. Exatamente. Tudo começa na idolatria. Então, do homem na sociedade de hoje, se a gente fosse uma aplicação mais rápida aqui, eu acho que esses pontos são os pontos que o homem mais, que a gente tem visto nos gabinetes. Pornografia, a valorização do eu, a cobiça, o orgulho, a vaidade. Que tudo isso, de fato, é idolatria. Então, quando o homem começa a entender que ele está idolatrando algo, ele está venerando algo, aquilo ali vai tirar ele do seu ser, aquilo ali vai tirar ele do lugar onde ele tinha que estar. Tem uma história que eu vivi com uma pessoa no gabinete que eu nunca mais esqueci. Ela me permite contar isso, não vou falar o nome dela por questões éticas. Ele disse o seguinte, pastor, eu tinha uma história linda com a minha esposa. Nós vivíamos com o Senhor, com Deus, tal, tudo bem rápido. Aí ele falou o seguinte, pastor, certo dia eu decidi ir para uma festa. Meu Deus. Ele foi para uma festa. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá e foi com uma mulher. De uma semana, ficou com outra mulher, traiu a esposa dele. Outra semana, ele foi para a festa. Começou a cheirar cocaína. Um ano depois, sabe o que aconteceu? A esposa largou ele. E sabe o que aconteceu depois? Uma coisa muito pior. A esposa ficou com um homem. Ela ficou com outro rapaz. Esse rapaz abusou do seu filho. Esse rapaz abusou do filho dele e bateu no filho dele. Então, o pecado, ele entra num homem de maneira muito sutil. Eu estou falando de um homem que era servo de Deus na igreja, vivia na igreja, uma igreja X. Veio para cá, a gente começou a cuidar dele. Ele falou assim, pastor, foi uma questão de uma noite. Uma noite ele sucumbiu. Ele começou a fazer o quê? Adorar algo. A vida dele, eu falei assim, ele falou assim, pastor, eu tenho vontade de matar o rapaz que abusou do meu filho. Eu falei, filho, o maior errado disso aí tudo foi você. Agora vai, se arrepende, reconquista sua família, reconquista seu filho, cuida da sua família, dá o melhor para eles e crê no amor de Deus sobre a sua vida. O pecado tem poder de tirar o homem do eixo. Ele tem o poder de acabar com a vida de uma pessoa. Uma história linda, né? Uma história linda que ele tinha, perfeito. Foi um dos gabinetes mais difíceis da minha vida. Que dureza. Todo pecado gera morte, te tira do centro e a tragédia está sendo toda desenhada. Isso aí foi resumido uma tragédia de um pecado, daquilo que é bem atraente.
O pecado geralmente é cheirosinho, filho. Uma coisa que eu me lembro que o pastor José pregou a primeira vez para os homens, ele falou que eu tenho medo. Uma das coisas que eu tenho medo, ele falou assim, horror, é de mulher. Eu vou te falar uma coisa, eu não tenho medo assim, nesse sentido, mas eu tenho um medo. Eu olho para a família que Deus me confiou, eu tenho medo de cometer um erro e desenhar uma tragédia dessa. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não sei, tenho certeza que Deus não vai tacar, fazer o mal, óbvio que não. Mas o pecado gera morte. Então, eu tenho um zelo tão grande, vou mudar a palavra de medo para zelo, mas vai por mim. Zelo. Eu tenho um zelo tão grande pelas coisas que Deus me confiou, que eu, quando se passar, eu falo, meu Deus, está longe, porque você vê isso desenhado na sua vida. Já parou para pensar nisso? E olha, eu já escutei algumas coisas que são umas tragédias assim, é difícil de contar, é difícil de compartilhar, chega a doer. Porque quando você não sente a dor do seu irmão, meu irmão, tem alguma coisa de errada contigo. Se você não sente a dor daquele que está compartilhando, o pastor falou, foi um gabinete mais duro que ele fez. Mas a gente tem que crer no amor de Deus. Agora, você que está nos assistindo, não espera chegar lá não. Entendeu? Está se sentindo atraído? Procura alguém. Pega o telefone, pega o WhatsApp, liga para alguém, procura, meu irmão. Procura fazer alguma coisa. Será que, pastor, vou tacar a bola para o pastor mais uma vez. Será que por conta da criação do homem, Adão, né? Adão foi confiado toda a criação de Deus nas mãos de Adão. Será que por isso, por conta da queda, a programação original eu entendo que não caiu, né? Tanto que nós ainda temos essas necessidades, só que de forma deturpada por conta do pecado original, e Deus vai nos regenerando. Mas até o dia que chegar a glória, estamos em processo de regeneração. Quando a gente falha com alguma coisa e o homem tem vergonha, medo de procurar, por conta dessa necessidade de se querer ser o perfeito, por conta dessa programação adâmica original, digamos assim, será que é por isso que o homem é tão recluso, ele não abre e fala assim, olha, estou a perigo? Não, geralmente o homem vem em procura e fala assim, ó, aconteceu pior. Por que isso acontece muito? O pecado original, ele surgiu 3 transgressões. Culpa, medo, vergonha. Isso está imperado em todo mundo, né? Teve um estudo feito com alguns missionários, Roland Miller falou sobre isso, um grande missionário, ele falou assim, que essas transgressões estão espalhadas sobre o mundo. Claro que tem no Ocidente, a culpa ela está mais, tá mais enraizado, associado, né? Então essas 3 transgressões têm denegrido o homem. Quando ele comete algo que com Adão e Eva teve o quê? Culpa, medo e vergonha. Isso está sobre nós. Quando nós cometemos algo, nós temos... Essas 3 transgressões estão dentro da gente. Quando eu me sinto culpado. Eu tenho vergonha. Ou eu tenho medo de alguma coisa. O que podem achar que vão fazer? O homem já vive assim. Então, mas nós, graças a Deus, nós temos Cristo Jesus, que nos justificou. E nos santifica e assim por diante. Graças a Deus nós temos o texto de Romanos 5 que nos ajuda, porque nós somos justificados por Deus. Porque se fosse por nós, Rafa, já era. Então nós damos graças a Deus pelo sacrifício que Cristo fez, que nos culpa. Então talvez você que está na sua casa e você tem cometido alguma coisa, um ato que talvez te tirou para longe de Deus. Entenda que o caminho é Jesus Cristo. Lance sobre Jesus Cristo todos os seus anseios, as suas dores, as suas enfermidades. E Ele é puro e fiel para te justificar e te salvar. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais medo. Se arrependa, entregue o seu coração para Jesus, Rafa. Amém. Gilbert, eu me identifiquei. Já errei, culpa, medo e vergonha. Ai de quem nunca fala que não sentiu nenhuma desses, não é não? Verdade. E como é que era antes de você, assim... Hoje, eu vou perguntar um pouquinho antes dessa libertação, que hoje é uma prática comum, mas você faz parte de missões. Você pega muito missões transculturais, como o pastor falou no começo. Aqui ele falou do Ocidente. Muita culpa, muito peso. A gente tem que ter muita sensibilidade para entender aonde está impedindo a pessoa de se libertar. De repente, vergonha por causa da posição. Imagina países mais orientais, a vergonha deve ser mais... forte do que isso, sim, né? Causa morte, inclusive. Exatamente. A pessoa que se demonstra envergonhado como um homem, ele perde seu título de homem, ele não chega a ser homem, né? Não? Como é que foi para você esse sentimento? Tem que perguntar, claro, as pessoas querem saber, para poder compartilhar. Porque eu gosto de compartilhar isso, porque uma vez falaram assim, não, Rafael, porque para você é mole.
Fala pra gente. Eu acho que essa questão da vergonha, Rafael, ela é muito forte depois da sua santificação. Por quê? Porque lá no início você rasga o coração porque você às vezes não está numa posição, você não é um líder. Rapaz, falou. Então, assim, lá no início é bem tranquilo de você rasgar o coração. O negócio é quando você chega a um determinado ponto na sua vida ministerial que para você rasgar o coração é meio complicado. Imagina eu chegar para o meu pastor de rede hoje e falar assim, poxa, eu continuo caindo na pornografia. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa rasgar o coração mesmo, porque Deus, ele vê todas as coisas, nada está oculto aos olhos de Deus. Então, sabe uma coisa que eu aprendi e coloco muito em prática isso no meu discipulado? Eu falo tudo pro meu discipulador. Inclusive, se eu pecar até com os meus olhos, eu falo o nome da pessoa que eu estou olhando. Eu falo tudo, eu rasgo meu coração diante dele. Sabe por quê? Porque se Tiago 5,16 assegura que eu sou curado quando eu faço isso, eu preciso de cura. Você não precisa mais de aceitação, né? Sim, porque tem gente sim. que fecha porque quer ser aceito como santo. Você sabe, o pastor sabe, antigamente, um pastor, por exemplo, na hora do altar, de oração e tal, se fosse um pastor lá, todo mundo já olhava, tá em pecado. Ih, tá em pecado. Ih, isso aqui tem que chamar pro canto. Você Aí vem imagina ele com o Felipe pastor Josué. E fala, né? o que ele fala assim, olha, rasguei, falei tudo com o pastor, entendeu? E pronto, e a cura nisso. Olha como é que por que você me trouxe na memória? Como é que você começou falando? Estava numa posição só de ovelhas, era fácil. Tranquilo. Fácil. Quando você chega numa posição que as pessoas estão mais olhando para os seus atos, é difícil, né? Sim. Mas é necessário, primeiro, mostrar que nós somos falhos, né? E segundo, mostrar que há cura quando você confessa, né? Verdade. Pastor, ainda tem essa cultura enraizada em nós? O que a gente pode fazer para tirar isso? Para os homens chegar, pegar o seu WhatsApp e falar assim, me ajuda. Não estou querendo falar assim, olha, você tem problema. Não, todos nós temos. Se você está tudo bem, legal. O tempo mal, uma hora vem. É bom a gente deixar, antes que a morte chegue, o pecado que gera a morte chegue, antes que chegue, a gente ter alguém para poder ajudar, né? Quais sinais, pastor? Acho que a gente já está à beira de encerrar. Quais sinais que você pode dar para a pessoa e falar assim, olha, não espere chegar a isso. De imediato, é claro que eu já sugeri o seguinte, olha, antes de acontecer alguma coisa, já procure um discipulador, procure uma igreja, procure um líder de célula, procure a nossa igreja, entendeu? Mas quais sinais amarelos que você fala assim, na sua família, se isso está acontecendo, procura ajuda, irmão. O que você sugere, pastor? Quais são os sinais? Todo ser humano tem tanques emocionais. Esses tanques emocionais que é aceitação, pertencimento, enfim. Os sinais são assim, a pessoa ela quer se resguardar, por isso que ela tem que entrar dentro desses tanques emocionais. Na verdade, é muito simples. Quando a pessoa começa a falar, tá tudo bem, sempre tudo bem. Ela não quer, tira esse tudo bem, cara, fala a verdade. Teve uma pessoa um dia falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Irmão, todo gabinete você fala pra mim que tá tudo bem. Toda conversa tá tudo bem. Peraí, isso é perfeito? Poxa, então deixa eu te contar, essa semana eu fiz isso. E aí? Né? Então, quando a pessoa quando ela começa a se colocar num pedestal onde ela não tem que estar. Então, isso é muito preocupante, são sinais. Esses dois sinais são os primeiros que eu estou olhando, assim, ó, na caminhada de um discípulo, que ele precisa aprender aquilo que o Gilbert falou. Abrir o seu coração, rasgar o seu coração e falar a verdade. Tem ninguém perfeito aqui, todos nós estamos aqui imunes a essa questão do pecado, nós precisamos nos resguardar, temer o pecado mesmo para que ele possa fugir da gente. Então, acho que esses dois sinais, né? A gente tem que tomar cuidado quando a pessoa fala que sempre está tudo bem e quando ela começa a se colocar num pedestal onde ela não está. Certa vez, eu estava num curso de discipulado da nossa rede, aí veio alguns homens conversar comigo, eu falei sobre o discipulado e tudo mais, eu falei, rapaz, tem um rapaz que está aprontando, está acontecendo. Só que no discipulado ele não fala, eu sei que está acontecendo isso, mas ele não fala. Foi exatamente isso que você pontuou. Fala assim, olha, chega para ele e fala assim, rapaz, como é que você lida com isso? Porque para mim é difícil, meu irmão. Olha, tem que buscar, tem que orar, tem que abrir meu coração, porque não está fácil. Tenho certeza que ele vai se identificar com você e vai falar, poxa, não é mesmo? Está difícil. Então, eu acho que a transparência de forma bilateral ajuda muito. A preocupação do pastor em ele sair desse pedestal onde ele não está, é porque quanto mais alto você pensa que está, maior é a sua queda. E aí, quando cai de queixo, dói mais, né? Então, é melhor cair de um degrau pequenininho, entendeu? E aí você subir com mais segurança.
até você se sentir seguro, para que a queda não seja tão grande, não? Verdade. Agora, eu fico lembrando disso, eu estou rindo porque depois de ver a resposta foi exatamente isso que aconteceu. Falei assim, rapaz, é difícil. Ele, pô, mas não é? Aconteceu isso. Falei, pois é, né? Fazer o reverso, né? A gente tem que se identificar porque somos todos falhos, né? Verdade. Irmãozão, obrigado por estar aqui. Eu quero agora que você dê a recomendação, como o pastor falou dos 2 sinais. Quais sinais que você poderia direcionar para aquele que está nos assistindo? Pode ser para a esposa que está nos assistindo, fala assim, olha, se você está vendo o marido assim... Bom, enfim, quais sinais você pode dar para falar assim, procura uma ajuda, irmão, procura uma ajuda? Eu acho que a autoestima, né, é a principal evidência. A autoestima baixa é a principal evidência de que o homem está com problema. Porque nós vemos que hoje, nos cursos, né, que nós fazemos da família, as pessoas sempre falam, os nossos professores sempre falam que a gente precisa, as mulheres precisam colocar o homem para cima, dizer que ele é campeão, que ele é vencedor, que ele é o provedor, porque tem muito homem hoje com autoestima baixa por conta do pecado. O pecado, ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa paz, ele tira tudo aquilo que nós temos de melhor. Então, se você hoje percebe que você está baixo, assim, com a sua autoestima muito baixa, você precisa procurar uma pessoa que é referência para você. Porque também não adianta você chegar e colocar os seus pecados, as suas fraquezas para uma pessoa que não vai agregar nada na sua vida. Procura um homem de Deus, alguém que seja uma referência para você, exponha verdadeiramente o que sente, para que você possa se apresentar diante de Deus, né, como um obreiro aprovado, como um homem que não tenha do que se envergonhar, como diz 2 Timóteo 2,15. Né, que você precisa se apresentar para o Senhor da melhor maneira possível, porque Deus, ele quer usar homens, né, que sejam corajosos, homens que são tementes a Ele. Então a gente precisa realmente rasgar o nosso coração para que seja para avançar, ele tem que abrir o coração. Tem que abrir o é coração, verdade. tem que falar a verdade. Senão ele vai ficar freado. Então, irmãos, você está sendo anulado, provavelmente, porque você não abre o seu coração. Obrigado por ter vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Fui muito abençoado de verdade. Eu vejo que a gente está trilhando por um caminho que vai encorajar homens a mostrar que eles são falhos, mas eles são grandes homens. Amém. E quando você confessa pecado, você não é um fracassado. Você, vou te falar, é homem demais. É macho de verdade. É muito. Porque para você abrir e falar assim, olha, eu tenho uma falha. Tem que ser muito homem. Pastor, obrigado por ter vindo. Foi profundo demais, uma honra. Palavras que eu guardei num culto que a gente também já uma vez conversou, falou desses 3 e eu relembrei, foi muito bom. E eu quero deixar um recado aqui para você que está nos assistindo. Se existe uma coisa que poderia falar que é um demônio, é a autoaceitação. Você precisa se sentir aceito. O homem hoje está procurando ser aceito, tem medo de rejeição, tem medo de abrir o coração para um e pensar que vai falar para todo mundo. Procura pessoas confiáveis. Aquele que você olha e quer ser como referência. Todo homem de sucesso tem pelo menos 5 pessoas como referência para você seguir o trajeto. Quem você tem como tutor, como mentor? Quem é aquele que você quer se aproximar? Porque você vai acabar sendo semelhante a esse. O irmão aqui se aproximou do pastor que exalou amor. E ele está replicando isso. Entendeu? Agora, entenda principalmente uma coisa. Apesar de todas as suas falhas, você é aceito por Cristo. Você é amado por Ele. O sangue dele foi vertido na cruz, no Calvário, por você. Você que está aí, que talvez acabou de pecar, cometeu um grande erro. Você está com vergonha de orar a Deus por conta disso? Eu te recomendaria. Para o que você está fazendo agora e ore. Porque é isso que ele espera. O inimigo quer que você não ore porque você cometeu um erro. Ore a Deus. Eu te recomendaria, procure a Deus, procure a face dele. Ora com ele, fala com ele assim, Senhor, como você me vê? Por que você me ama? Essa resposta eu também não sei. Essa pergunta eu não sei também responder, a gente não sabe. Que amor é esse? Né? Agora, eu tenho certeza que quando você entender que você é aceito por Cristo, o seu problema de aceitação e se esconder através de uma máscara social não precisa mais ser mantido. E aí você vai poder abrir e dialogar com a sua esposa, com seus filhos, com alguém como você tem como um discipulador, como um mentor, como uma referência que você tem. E aí, meu irmão, ó, você vai decolar. Eu tenho certeza que vai ser para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo Papo Reto. Um abraço.